Estimados irmãos e irmãs, que bom poder nos encontrarmos mais uma vez nessa sexta-feira em que lembramos o Sagrado Coração de Jesus. Eis que hoje a Igreja nos reserva o texto do evangelista Lucas, o capítulo 12, versículo de 1 a 7. Iniciamos mais uma etapa do Evangelho. E aqui nós percebemos que é acrescentado mais uma testemunha dos ensinamentos de Jesus, que é a multidão. Jesus, portanto, se dirige de forma específica aos seus discípulos que ali estão inseridos. Jesus hoje começa fazendo alguns oráculos, alguns ensinamentos para esta multidão, para os discípulos que ali se encontravam. Jesus começa dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que o nome desse fermento é hipocrisia. Hipocrisia nada mais é do que aquele que vive de aparência, do que aquele que não demonstra aquilo que realmente ele é, mostra apenas aquilo que ele quer mostrar e não aquilo que ele é realmente na sua essência. Jesus mostra que isto é perigoso quando nós não somos capazes de nos apresentar de forma autêntica e fiel. Não somos atores, diz Jesus com isto, mas devemos ser protagonista da história, não simplesmente alguém que representa. Devemos ser o representado, ou seja, manifestar aquilo que realmente cada um é no seu interior. E aí Jesus, mostra que, dando esse conselho, que não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nada que esteja oculto que não seja conhecido. Ou seja, Jesus mostra esses caminhos de dualidade. Aquilo que está escondido será revelado, aquilo que está oculto será conhecido. E aí Jesus diz isso, ele usa essas expressões para chegar a isto que ele vai dizer agora. Portanto, tudo o que tiver de dito da escuridão será ouvido à luz do dia. Aí ele prossegue: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Temei, portanto, aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançá-lo no inferno. Deste sim tenhais medo. Jesus está dizendo, dentro daquela relação do discípulo com o mestre, ele aprende as coisas na sua intimidade. Tem algumas coisas que não podem ser reveladas ao público na sua íntegra. E Jesus diz: tudo que é dito na intimidade, na escuridão ou no segredo da vida será conhecido. Não porque eu vou dizer nas palavras que eu aprendi, mas eu vou revelar aquilo através do meu testemunho de vida. E aqui é que está o grande segredo. Jesus quer que o meu testemunho seja aquilo que eu aprendi na minha intimidade com Ele, e não nas periferias existenciais, e não nas periferias do pecado, mas o que será revelado, sim, é aquilo que eu aprendi na minha intimidade com Deus mesmo. Eis aqui o grande poder de Deus em nossa vida. Portanto, aqui Jesus não está falando de segredo íntimo de ninguém. Jesus está falando daquilo que eu aprendi no segredo da intimidade dele com Deus. Minha com Deus. Isto será revelado pelo testemunho que eu sou chamado a dar no meu encontro com o outro. Aqui está a síntese deste evangelho que para alguns pensam que Jesus está falando do segredo da minha intimidade que vai ser revelada. E sim, é a intimidade que vai ser revelada, mas a intimidade minha com Deus. Ou seja, as maravilhas que eu aprendi com Ele será revelada. Agora, se eu aprendi com outros seres algo não próprio para a vida, também será revelado.
Ou seja, as minhas atitudes irão revelar aquilo que, se eu aprendi coisas boas com Deus, as maravilhas de Deus serão reveladas pelo meu testemunho. Agora, se eu aprendi coisas abomináveis, não com Deus, mas com seres estranhos a Deus, isso também será revelado, pois eu serei fruto desta intimidade, ou com Deus, ou com seres estranhos a Ele. Por isso, escolhemos Deus para sempre revelar o seu poder, o seu amor junto às pessoas. Jesus termina dizendo que Ele nos conhece, Ele nos ama por inteiro, né, a tal ponto de nos conhecer até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, porque Ele é um Deus que ama por inteiro, por completo. Não é um Deus que controla, mas um Deus que ama plenamente. Ele diz: vós valeis mais do que muitos pardais. Por isso não tenhais medo das adversidades, daqueles que os perseguem, daqueles que se apresentam com aparência e não aquilo que é. E nos convida ao mesmo tempo, revelais aquilo que aprendeis na tua intimidade comigo, com Deus. Isto é autêntico e salutar na vida de cada um de nós. Tenham uma sexta-feira cheia de Deus, a sua presença, que você cresça nesta bonita intimidade com Deus, que é todo-poderoso em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas e vamos fazer o Evangelho chegar mais longe. Gratidão.